Bom dia, temperinhos! Sejam bem-vindos a mais uma live aqui do canal Tempero de Bruxa. Hoje, sexta-feira, é dia de bate-papo mágico. Toda sexta-feira, para a gente encerrar a semana com alegria, com magia, conhecimento, eu trago algum convidado especial para trazer os conhecimentos e os saberes dessa pessoa para enriquecer o caminho e a jornada de vocês. Nessa sexta-feira, eu tenho uma convidada muito especial. Eu já vou revelar quem ela é. Mas enquanto isso, eu já vou dando bom dia para todo mundo que está me acompanhando ao vivo, no YouTube, no Facebook, no Twitch. Se você não pôde estar ao vivo, mas está assistindo no replay também, né? Tô falando com alguém do futuro. Seja muito bem-vindo a essa live. E quem é novo, ainda não me conhece, prazer. O meu nome é Amanda, eu sou bruxa, bióloga e escritora. E eu criei o Tempero de Bruxa, que é esse projeto aqui, multiplataforma. Eu tenho, além do canal do YouTube, site, todas as outras redes sociais, também tenho livros e cursos, onde eu falo sobre bruxaria, magia natural e a utilização das energias da natureza da nossa grande mãe terra no nosso dia a dia. Então eu sou a bruxa do dedo verde que te ensina como usar a energia das ervas, dos alimentos, de tudo isso na prática da bruxaria, através de rituais, chás, feitiços, banhos e muito mais. Eu sou a bruxa do dedo verde, né? Então, nessas sextas-feiras, eu gosto de trazer convidados que trabalham com outras áreas ligadas diretamente ou indiretamente à bruxaria e à magia, para assim ampliar o conhecimento de vocês e a visão de vocês acerca desse caminho. Né? Eu já sou a pessoa que te traz conhecimento de ervas, então nas sextas-feiras eu trago pessoas que vão enriquecer ainda mais a sua jornada. E hoje a minha convidada é a Ana. A Ana ela é terapeuta e a gente vai conversar sobre como ativar o poder mágico da nossa mente através da reprogramação mental. É uma técnica que une a imaginação ativa e a visualização criativa. Eu tenho certeza que você já ouviu falar de um desses temas, principalmente visualização, né? É um termo muito usado dentro da bruxaria, né? A gente visualizar para poder manifestar aquilo que a gente deseja. Mas não é simplesmente só visualizar e ficar com o popozinho sentado na cadeira, né? A gente tem que agir. E como a gente realmente pode visualizar, usar a imaginação, fazer a reprogramação? A Ana vai contar todos os segredos para vocês dessas técnicas e ensinar como elas podem transformar a vida de vocês e a relação com um plano sutil, inclusive. A Ana tem umas histórias muito legais. A gente estava falando aqui um pouco antes de começar a live. Então, Du, pode colocar a Ana aqui pro pessoal receber ela. Oi, temperinhos! Todo mundo gosta de falar temperinhos. As pessoas falam para mim. Às vezes as pessoas, né, ficam um pouco assim, mas todo mundo gosta de ter um temperinho. Esse temperinhos é muito fofo, né? Os meus são os terapeuters, né? Para ficar, Terapeuters. né? Temperinhos Gostei. é muito mais legal. O seu tem uma pegada tecnológica. Tem. Então, vamos lá. Só me apresentando, eu sou a Ana. Eu sou terapeuta há 7 anos. Comecei na área da terapia através, primeiro, da educação. Eu sou professora desde 2007, né? Me formei em artes e fui dar aula de inglês, porque artista no Brasil não tem vez. E aí eu fui dar aula de inglês e espanhol, é uma tristeza, né? Mas depois eu dei aula de artes também. Fiz a licenciatura em artes. E via muitos alunos com dificuldade de aprendizagem, fui para psicopedagogia e deixa eu pensar, há 7 anos, a minha filha era pequenininha, ela teve histiocytose das células de Langerhans, que é um tipo de câncer, e ela precisou de quimioterapia. E aí eu, vegana já, né, toda natureba, agoniada com tanto remédio que eu tinha que dar para ela, fui estudar terapias naturais. Estudei reiki, florais, aromaterapia e me apaixonei, e aí eu resolvi usar isso daí também fora, né? E aí tive uma série de inseguranças para começar a usar, tanto que hoje eu trabalho muito em segurança dos terapeutas na formação, né? Hoje eu sou formadora de terapeutas e consegui superar isso até que eu cheguei na PNL, reprogramação mental. Já estava estudando Jung, na verdade o Jung eu estudava desde quase criança, né? Eu encontrei em casa um tarô que meu pai ganhou, tarô mitológico, que tem bases junguianas, né? Então já tinha aí na faculdade de artes também, estudei Freud, estudei Jung,
fiz um curso de Jung durante a faculdade, e aí fui juntando todos esses conhecimentos até que, há 7 anos, comecei a atuar e me assumi terapeuta aí de primeira linha. E também, né, como eu já gostava dessas coisas de tarô, né, a ovelha mística, A ovelha mística na família. ovelha mística total, e eu estudei também muito a questão das visualizações, e a reprogramação mental que eu faço hoje, ela é diferente da PNL, você não encontra em nenhum livro. A forma como eu faço, unindo isso tudo, tipo, não existe, né? Eu ainda não escrevi livro, então você não vai encontrar em livro nenhum, mas... Você desenvolveu o método, né? Não é um Desenvolvi um método que a gente método, encontra em livros, né? Você criou essa técnica. criei... Inclusive, já tem o puxão aí, né? Escreva um livro. Sim, total. Até porque eu via que existiam mais necessidades durante o processo terapêutico do que as técnicas me traziam ali. E os próprios pacientes iam trazendo, iam dando pistas do que eles precisavam. Então, primeiro eu vou explicar. Ontem eu fiz um quiz nos meus stories, né, sobre a reprogramação mental, visualização e imaginação. O primeiro, um monte de gente respondeu, aí um monte de gente errou no segundo, tipo, foi caindo, né? As pessoas não querem errar. Então eu vou Normal. explicar, porque é confuso, né? Os nomes são muito parecidos e Sim. são técnicas que têm várias semelhanças, né? A gente usa Eu a acho mente. que eu acho que o pessoal até se confunde, porque no dia a dia as pessoas usam o termo visualização e imaginação como se fossem a mesma coisa. E Uhum. tem isso até em alguns livros de magia e bruxaria. Né? A gente encontra alguns livros que falam, né, para você visualizar determinada cena. Aí logo em seguida o autor fala para você imaginar determinada coisa. Para algumas pessoas, eu imagino, já usei, imagino. Eu acho que os termos imaginação e visualização eles se confundem muito. E Sim, aí, sim, por isso são que elas muito acabaram, por exemplo, próximos. errando o quiz, né? É uma coisa natural, isso. Sim. E o ativa e o criativo também não tem uma definição, né, que explique. Bom, a visualização criativa, a gente vê a cena final. Então, por exemplo, agora está na moda, né, um monte de curso de prosperidade, eles usam muito da visualização criativa, que é totalmente válido. Até pela neurociência a gente consegue mostrar como isso funciona, né? Porque às vezes as pessoas querem a neurociência, como se ela fosse aqui, né? Fecha, ela tem mais dúvidas do que todos os outros, os místicos, mas tem mais interrogações do que todas as outras crenças, mas é uma forma de crença que as pessoas gostam de validar, né? Então, pela neurociência, pelo estudo, a gente sabe que quando a gente visualiza uma coisa com muita exatidão, com muitos detalhes, o nosso cérebro ele acaba não sabendo distinguir o que é realidade do que é imaginação. Olha a imaginação, visualização de novo. Porque isso a gente pode até ver, né? Uma criança vendo um filme de terror que ainda não consegue processar rapidamente que aquilo é um filme, ela fica aterrorizada e ela sai vendo o terror por todas as partes, porque o nosso cérebro ele não sabe, tipo, o processamento das imagens, tanto do filme, quanto da vida real, quanto da nossa imaginação, quanto do sonho, quanto de tudo, é processado tudo no mesmo lugar, né? No lobo occipital. Então, quando a gente faz uma visualização, é como se a gente estivesse vendo na vida real. Inclusive, existem aí vários indícios de testemunhas que falaram que viram e que no fim não viram, elas imaginaram, né? Porque o processamento acontece no mesmo lugar e a gente acaba acreditando naquilo. Então, funciona. A visualização criativa tem um poder incrível, a gente tem que fazer uso disso, que é visualizar a cena final. Então, eu desejo ser próspera, morar numa casa assim assado e ter 1 milhão de animais, e aí eu faço essa visualização, meu cérebro vai falar, nossa, legal, isso é possível, e aí eu vou começar a buscar os caminhos, o nosso inconsciente vai
nos guiar para aquilo. Mas aí a gente precisa levantar, né, o bumbum, assim como você falou, e trabalhar, ir atrás desse sonho. Não adianta só visualizar e esperar o universo, a deusa, né? ligar Independente do nome que a Netflix, gente né? dê para aquilo que é sagrado, esperar cair no colo. Ligar Netflix e esperar, não vai. Tem que agir também. Eu acho interessante isso que você falou, depois que a gente visualiza, do inconsciente. Eu percebo isso, muitos livros de bruxaria e magia falam também dessa maneira, que normalmente depois que a gente visualizou algo, até fez um feitiço, fez um ritual, né, para realizar algo na nossa vida, transformar, indiretamente, o que a gente está fazendo, na verdade, é transformar o mundo interior para transformar o mundo exterior. Né? Então a gente pega aquela máxima do Hermes Trismegisto, do Kybalion, que é o que está acima é como que está abaixo, o que está dentro é como que está fora. Então, normalmente, quando a gente trabalha muito com magia, a visualização, eu percebo que a gente transforma o nosso mundo interior para isso se refletir no nosso exterior. E aí o nosso inconsciente, ele atua como uma bússola. Mesmo que a gente não perceba, ele leva a gente a tomar uma certa decisão, se portar diante de uma situação de uma determinada maneira, para que a gente alcance aquilo, né? Para que a gente realmente manifeste aquilo, né? Consiga chegar naquele ponto e assim por diante. Exatamente, exatamente. O nosso inconsciente, ele é extremamente poderoso e eu passei aí muitos anos da minha vida tentando entender, né, qual a minha função aqui, uma questão filosófica. Eu era muito, como ovelha mística, né, precoce nesses questionamentos, né, então, tipo, vamos brincar, tipo, não, mas o que eu estou, qual a minha razão de viver, né? E eu não entendia quando as pessoas falavam, não, porque Deus está lá, Ele está cuidando de você, onde quer que você esteja, Ele está lá, de lá, olhando para você. Falou, meu, o cara está lá, a gente tem o quê? 7 bilhões, quase 8 bilhões de pessoas, e o cara está lá, ele vai conseguir dar conta de mim, né? Tipo, eu vejo, tipo, eu como professora numa sala de aula, tipo, 20 crianças, eu não consigo dar conta de todas, né? E aí, antes mesmo de ter esse raciocínio, que eu não dava conta de todas, eu comecei a perceber que não é lá, mas é aqui, né? O divino, o que está olhando pela gente, o que nos guia, o que nos orienta, o que nos protege, tá aqui, né? Tá em volta. E tá tudo em conexão um com o outro, né? Tanto que meu marido tá assistindo futebol, aí o Palmeiras começa, tipo, leva gol ou não sei o quê. Eu sinto a energia do nervoso dele. Nossa, tipo, eu preciso me proteger porque a vibração fica, né? E isso com familiares a gente percebe muito, né? Depois que eu saio de um lugar, tipo, shopping, tipo, a energia do lugar, então o divino está na gente e a gente é muito sensível, né? Existe um campo e o inconsciente que está ali. E falando do tarô também, eu logo percebi que quem escolhia a carta era uma parte de mim que eu não sabia explicar o que era, e através da carta eu conseguia ler um sinal. Era tipo uma parte inconsciente minha que era alguma coisa, eu chamava, era alguma coisa em mim que ia lá e escolhia para mostrar para o meu consciente o que está pegando, porque meu consciente é burro, meu ego é burro, ele não sabe entender, né? Ele precisa ver a carta ali para captar os sinais. E mesmo assim é teimoso, não é possível. E mesmo assim é teimoso. Eu vou, né? E cai, quebra a cara. Assim mesmo. Quando você não pega a carta, você fala, né? Aí você embaralha de novo e sai a mesma, aí você fica. Opa. Então sai uma nada a ver. Você, tipo, não tem nada a ver com a minha pergunta. Tipo, então para de perguntar e aceita, né? Aceita que dói menos. Então, aí eu percebi isso, né? Que não é nada lá olhando por nós, mas é aqui, né? E está na gente. E aí, voltando, então a gente tem essa visualização criativa em que a gente visualiza, né? Fecha os olhos e visualiza a cena. E o mais interessante para enriquecer esse processo é usar os 5 sentidos. Isso tem muito na PNL, né? De não só ver a cena, mas sentir a temperatura do lugar, buscar os detalhes, né? Tocar as coisas, as paredes da casa,
fazer carinho nos animais lá que eu vou ter na minha casa. Ouvir as pessoas, que nem uma pessoa, alguém que quer ir bem numa prova, né, ou quer ser aprovada em alguma coisa. A visualização criativa vai ser ela feliz com o resultado da prova, olhando, né, checando lá agora na internet o resultado da prova, ouvindo os elogios dos familiares, sentindo aquele orgulho. Então, explorar os 5 sentidos, de olhar, ver, sentir, né, a emoção, o sinestésico é muito importante também. E quanto mais rico, mais fica real para a nossa mente e mais fácil fica o processo de se chegar lá. Agora, ok, vamos para a imaginação ativa. A imaginação ativa veio do Jung, que veio dos alquimistas. Olha! Ele estudava muito os processos alquímicos, tanto que ele tem livros sobre alquimia, alquimia da mente, e né, como a gente transforma os chumbos da vida em ouro através dos processos internos. E, uma boa dica de livro já para o pessoal. Né, a bibliografia inteira do Jung, que dá apenas muitos e muitos livros. Muitos e muitos livros, mas recomendamos todos. Todos. Tem a Von Franz também, que escreveu sobre alquimia, ela é um pouquinho mais acessível, assim, de compreensão, né? O Jung, ele cita muita gente, e isso acaba, tipo, nossa, não tô entendendo nada, né? Mas vai lendo que uma hora entra. Né? Uma hora entra. E a imaginação ativa consiste em a gente se defrontar com elementos do inconsciente. Então, o Jung, ele tinha vários, né? O inconsciente coletivo, que é aquele que pertence a todos nós. Todos estamos nesse inconsciente coletivo e temos como se fosse um instinto da alma. Então, temos no nosso inconsciente coletivo um lado mãe. Então, é natural que a gente seja mãe boa, seja mãe má, né? Todos esses são os arquétipos que estão no inconsciente coletivo. Então, tem os arquétipos. Tem a sombra. Era isso que eu ia falar, o pessoal que ouve muito o termo arquétipo dentro da magia e da bruxaria, né? Quem trouxe essa questão, por exemplo, os estudos de Jung, a gente encontra. E que hoje em dia, infelizmente, está sendo um termo usado de maneira muito errônea. Que as pessoas às vezes falam, o arquétipo da Cleópatra, o arquétipo da sereia. Não é isso. Tem até no marketing, né? Os 12 arquétipos. Não, os arquétipos, eles são infinitos. Não tem como você limitar a 12. E mesmo quando você pega um em específico, ele tem inúmeras ramificações. Ele desdobra, né? Que nem você falou, o arquétipo da mãe. O arquétipo da mãe pode ser a mãe nutridora, que dá amor e carinho, que protege, mas também pode ser a mãe terrível. Sim, sim. Tanto que ela aparece como uma bruxa nos contos de fadas. Isso, né? É o outro lado da mãe. Que é um outro lado da mãe. E é a madrasta, né? Que não deixa de ser uma mãe, mas com outro arquétipo. Então, a gente tem também a sombra, que é uma que é muito legal de se trabalhar durante a terapia, que é o nosso lado oculto. E não necessariamente ele é ruim, porque a pessoa, ela pode ser ruim, ela vai ter uma sombra boa, ela é o oposto do que a gente é, né? Se a gente for colocar como boa ou ruim. Por exemplo, eu sou vegana, sou defensora dos animais e sou totalmente contra qualquer tipo de violência. Na minha sombra vai ter o quê? Uma pessoa violenta. E eu já aceitei que existe uma pessoa violenta dentro de mim e eu preciso trabalhar com ela, né? Então, ao invés de sair batendo, no caso, eu bateria em quem? Quem agride animais. Mas eu não posso fazer isso porque eu vou estar... né? Vou ser presa, vai dar ruim e aí as pessoas vão falar, mas você que é louca, né? Então, o que eu faço? Numa imaginação ativa, eu posso trabalhar isso, né? Eu posso fazer os meus piquetes, né? Os meus protestos, sem correr o risco de ser presa, e consigo aliviar isso. E aí, tem também a conversa com os complexos, que são aqueles que nos passam a rasteira o tempo todo, tudo aquilo que vem, né? Está muito associado à sombra, o complexo de inferioridade, o complexo paterno, que me deixa insegura, me deixa com medo e fica, né, aquela vozinha nos consumindo. A gente pode, numa imaginação ativa, ir lá e conversar com esse complexo
e falar, ó, quem manda aqui sou eu, chega e não rola mais, já suficiente dessa ladainha. E aí eu juntei essas duas coisas com o que eu já sabia de PNL e criei um processo de reprogramação mental onde a gente faz durante o processo terapêutico sozinha, né? Ou no consultório, tipo, na consulta online, né? Hoje eu atendo só online, ou sozinho a gente pode conversar com as nossas partes. Aliás, sobre a imaginação ativa, o Jung falava que não era um processo seguro de se fazer sozinho. Por quê? Naquela época não existia óculos 3D, não existia esse acesso a tantas imagens né, de todos os tipos. Hoje em dia, com a realidade virtual, com acesso a tudo ao mesmo tempo, uma imaginação ativa não vai ser prejudicial, não vai fazer com que a gente saia da realidade mais do que qualquer vídeo do YouTube pode fazer. Então, não existe mais, né? Algumas pessoas ainda seguem a risca, não, tem que fazer com um terapeuta muito experiente e tal, mas não existe mais esse risco. A gente já aprendeu a distinguir algo imaginário de algo real, né? As coisas não nos influenciam mais tanto como antigamente. A gente consegue sair rapidamente de um vídeo, né? Tá vendo alguma coisa que, não gostei disso e sai. Se você pegar um índio que tá lá puro, colocar ele para ver um vídeo de alguma coisa muito louca, ele vai entrar em piripaque, ele vai achar que realmente, né? Assim como antigamente, quando a gente não tinha acesso à internet, né? A pureza da pessoa não permitia ela se defrontar com elementos da sombra sem que ela fosse fortemente atingida e precisasse de alguém intermediando aquilo. Hoje em dia já não, então é possível a gente fazer isso até sozinho, com segurança. E o nosso inconsciente, ele é bem sábio, ele vai sair rapidinho se estiver dando ruim. Então, não... Ele é esperto, ao contrário do consciente. É uma criança do filme de terror. Eu falei assim, não é só criança, não. O Edu começou a rir aqui, tipo, não é só criança que fica impressionada até hoje quando assiste filme e começa a ver as coisas e ficar com medo, não. Entra na cozinha, acende a luz, né? Esse mesmo, você entra na cozinha, acende a luz, não quer ir sozinho pro banheiro. Vem comigo. Já tem dúvidas? Ana, você quer responder algumas dúvidas agora ou você quer ir falando e eu peço pro pessoal deixar pro final da live? É melhor pro final? Tá, então a gente guarda as dúvidas pro final. Gente, fiquem que a Ana vai responder. Até porque ela tá desenvolvendo. Porque a Ana tá desenvolvendo. Pode ser até que ela tire a dúvida durante o desenvolvimento. É verdade. Vamos lá. Então, e aí o pessoal pode ir mandando dúvida, tá? O Edu tá anotando, tá deixando separadinho. E aí no final da live a gente traz. Legal. E aí tem a reprogramação mental do jeito que eu faço, onde eu não uso durante as sessões os termos complexo, sombra, né, ânimos, ânima, eu uso a parte. Então, por exemplo, recentemente eu fiz uma reprogramação em uma adolescente que estava com problema de foco, ela não estava conseguindo manter a concentração durante as aulas, né? Ela vai se mudar, então está com várias preocupações. E durante as aulas, primeiro colegial, né? Já aquele conteúdo hardcore, ela não conseguia se focar. E a galera, né? Causando lá também, primeiro colegial, aquela coisa hardcore. E aí a gente conversou com a parte dela que estava com problema de foco. E aí ela conscientemente já sabia, a matéria tá difícil e o pessoal faz muito barulho na sala. E aí, conversando com a parte dela que estava com dificuldade de foco, a gente descobriu ali naquele diálogo, né? Ela fechou os olhos, eu falei, chama a parte do foco para conversar com a gente. E aí a parte do foco veio e falou, eu estou muito preocupada com a mudança, vou ficar longe do meu irmão durante um tempo. Então, trouxe elementos emocionais profundos que a consciência dela não tinha se dado conta. E aí a gente colocou, né, explicou, não, vai dar tudo certo, é só um período, e aí fez uma reprogramação onde ela jogou fora e queimou as preocupações, os problemas
selou o ouvido, né? Então fez ali diversas metáforas, e eu gosto muito de, durante a reprogramação, queimar, né, lavar, usar os elementos ali para reconstruir, né? Fazer uma alquimia através da mente durante esse processo. É extremamente transformador, né? A PNL tradicional, ela tem muito de troca de imagens, colocar uma imagem em um lugar da outra. Isso funciona, é legal, mas eu acho que funciona mais um processo mais profundo, né? Um ritual mental. E aí a gente fez esse ritual ali, ela selou os ouvidos e uma semana depois eu mandei uma mensagem para ela perguntando como é que ela ficou. Ela falou: sensacional, estou conseguindo ter dúvidas, eu não estava conseguindo nem ter dúvida de tanto que eu não estava entendendo. Tipo, tava tão viajando que ela não conseguia nem perguntar o que tá rolando, né? Então, melhorou muito e o foco dela melhorou demais. Eu mesma, eu tive um acidente de carro, quer dizer, uns 2 aí, que me fizeram parar de dirigir, e aí eu engravidei, fiquei um tempão, aí veio pandemia, não sei o que, fiquei um tempão sem dirigir, meu marido trocou de carro, pegou um maior ainda, e aí, a hora que eu precisei dirigir, eu falei: meu Deus do céu, eu vou bater isso aí. Não, eu sei fazer isso, para tudo, né? Complexo não vai me dominar. Fechei os olhos e fui primeiro afastando, né? Eu gosto muito da reprogramação onde a gente afasta, né? Sabe o filme do Ghost, quando a Whoopi está lá sentada e ela recebe a incorporação e a incorporação levanta? Uhum. O afastamento é mais ou menos isso, né? Você arranca de você aquela coisa, né? Às vezes sai em forma de massa, as pessoas explicam experiências muito legais. Você arranca de você aquilo que está incomodando e vai empurrando, empurrando, até que ela fica pequenininha lá no horizonte, né? Quanto mais se distancia, menor fica e desaparece. Na hora que desaparece, a pessoa já muda a feição, né? E aí fiz um afastamento para tirar aquele medo de dar errado e fiz uma selagem, né? Pedi para Deus a me proteger, selar, colocar ali uma bolha de proteção, e aí você vai fazendo a visualização e vai, gente, são experiências sinestésicas muito legais. E aí pode usar as cores também nisso. E aí eu precisei levar o gatinho, né? Eu eu resgatei, né? Da garagem. Precisava levar no veterinário. Falei: gente, protege, que se eu bater o carro com esse gato aqui, vai, né? Eu salvei para quê? E aí deu tudo certo e agora levo ele de boa no veterinário, já busquei minha filha. E isso eu consegui fazer sozinha, usando esses processos de reprogramação mental. Onde eu fiz o quê? Fiz um diálogo interno com aquela parte, né? Então, usei a imaginação ativa para fazer esse diálogo, falar para minha parte motorista: larga a mão de ser medrosa, vai dar certo. E a visualização, onde eu me via, né, confiante ali, dirigindo e indo tudo bem. E muitas vezes a pessoa, a hora que está fazendo essa visualização, ela sente o mesmo nervosismo, mas aí você vai acalmando ela. Enquanto ela visualiza, ela já vai fazendo um processo de afastamento, de respiração. Respiração é muito importante, né? O oxigênio, ele tem efeitos incríveis no cérebro e na alma. Então, salvou uma vida resgatando uma parte sua, assim. Foi. Não, então, foram 2 resgates ao mesmo tempo. Foi muito legal. Sim. Inclusive, o Tcholi, né, o João, meu filho de 2 anos, ele batizou o gatinho como Tcholi. Ficou muito legal. Olha, tem uma dúvida. Desculpa, saindo um pouquinho do script aqui, é que senão acho que vai perder, né? Depois eu salvei. Não, pode falar. Já acabei com essa parte das teorias. A Adriana, ela perguntou assim: essa técnica de afastamento que você fez com a situação de dirigir, podemos fazer com pessoas? Afastar pessoas? Sim. Sim. Na verdade, não afastar a pessoa apenas, mas todo o incômodo que ela causa. Eu usei muito essa técnica. Como eu disse, eu fui professora durante muitos anos, e em uma das escolas que eu trabalhei, eu tive uma coordenadora que era o cão, era uma pessoa assim péssima, quer dizer, pobre cão, né? Que
Era aquela coisa de pessoa. A aluna, inclusive, ela estava entrando em processo de quimioterapia. Eu não faltei em nenhuma aula. Eu saía um pouco mais cedo, mas deixava assistente só com a parte da lanche e brincar. Fazia tudo bonitinho e direto ela me mandava e-mails enormes cobrando umas coisas assim, tipo, desnecessárias, sabe, enchendo o saco, você usou a sala, não sei o que, mas você reservou, tipo, ninguém nunca reservou a sala, e ela não via, não percebia o momento que eu estava passando, sabe, super insensível, e aí eu saí dessa escola, foi positivo, porque eu saí, né, eu dava aula de inglês, fui dar aula de espanhol em outra escola que era bilíngue, a aluna teve chance de ir para uma escola bilíngue, e mesmo depois saindo da escola, eu acordava de manhã para levantar os meus pezinhos e eu voltava com a Kenga lá, né? Ficava, puta, essa mulher tá me atormentando ainda. Eu não trabalho mais para ela, eu não devo mais satisfação, eu não recebo mais e-mail dela. E eu acordava e pensava nela. E eu usei muito o afastamento de arrancar de mim e empurrando até desaparecer. Aí às vezes voltava, né? Porque o nosso cérebro ele curte, né? Uma bad, né? As sinapsezinhas lá do desgaste. Não, mas o pior é que isso é real. Não, e na faculdade de biologia, eu estudei a parte do sistema nervoso, estando na faculdade de biologia, e a professora contou que, assim, faz parte do nosso processo evolutivo, né? Uma das ferramentas que a gente adquiriu quando a gente tem uma experiência traumática, o nosso cérebro guarda muito mais do que uma experiência positiva. Então, assim, pensa numa pessoa, aquele homem das cavernas que estava lá andando, quando ele comia uma fruta que era doce e gostosa, tudo bem. Quando ele comia uma frutinha que ele passava extremamente mal, vomitava, ficava lá horas no banheiro, ele ia lembrar de nunca mais comer aquela fruta. Então, assim, o nosso cérebro guarda essas memórias ruins como uma maneira de proteção, do tipo, olha, eu preciso lembrar que eu não posso mais fazer isso porque isso me faz mal. Só que isso faz com que a nossa cabeça goste, tipo, e guarde essas coisas e fica nisso. Isso é muito ruim. Sim, sim. Não, até o Freud, ele concluiu isso, né? Ele criou a teoria do princípio do prazer, que a gente sempre busca aquilo que causa prazer. E aí, observando, né? Acho que assim mesmo e ao mundo, ele criou o além do princípio do prazer, que ele percebeu que as pessoas curtiam a bad, né? Elas ficavam ali, ficavam tendo, né, piras assim, mágicas, surreais, incríveis, com coisas ruins, né? Se apegavam muito a coisas ruins. E é isso, né? É natural, a gente guarda aquilo para não, tipo, não, ali tem espinho, não vou por aquele caminho. E aí fica espinho, 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 espinho. Só que no convívio, né, a gente lidando ali com milhões de pessoas, fica complicado a gente guardar isso, sendo que a gente já mudou de experiência. E através da reprogramação mental, a gente consegue fazer esse show, né? Então, faça o seguinte, eu perdi ali o nome da moça que perguntou. Feche os olhos, concentra dentro de você aquilo que está te incomodando, aquelas pessoas, aquelas memórias, aqueles sentimentos, e arranca. Na hora de arrancar, às vezes você pode ter dificuldade, porque está incrustado, né? Parece que tem uma coisa colando. Você pode, às vezes, até vir por trás, arrancar e ir empurrando e repetir até que uma hora você vai lembrar, nossa, aquilo não me incomoda mais. E é isso, ela falou que não tem como pedir demissão agora, às vezes essa situação mesmo, a gente tem que aguardar o momento certo para fazer as transições, e essa técnica vai ajudar. Edu, volta ali, o do dirigir. Tinha uma pergunta do dirigir. Não, era da mesma, né? Mas eu tenho outra aqui, que era da... Você vai pegar do dirigir para Ana? Não, ela falou da... do trabalho. Tá, era a mesma. Tem uma outra aqui, ó, Legal. Depois eu trago de novo da Adriana, mas do... Ana, quando o meu método identificou... Me identifico... Equilíbrio na abordagem, opto por não falar com a mente do paciente. Você já teve caso assim? Como fazer reprogramação neste caso? No meu método, identifico um mental em desequilíbrio. E
José, você prefere não falar com a mente do paciente? Bom, existem formas da gente não usar as palavras, né? Com as crianças, a gente pode usar desenhos, usar brincadeiras, usar jogos, usar contos de fada para não falar diretamente sobre esse problema. Inclusive, eu estou criando um curso onde eu ensino técnicas como essa, né? Interpretação dos contos de fada, interpretação de desenho, né? O uso dessas ferramentas para a clínica infantil. Mas com o treino é possível a gente até usar um pouco da telepatia. Não sei se o povo aqui acredita ou não, mas eu não acredito, mas eu sei que funciona. Inclusive do gatinho, né? Espiritualizado. Não entendi? O Edu tá falando que o pessoal que acompanha as lives aqui, os temperinhos são bem espiritualizados, então tenho certeza que alguém aqui acredita. Vai, acredita ou sabe. Antes de você vai dar o exemplo da telepatia, mas eu acho assim, todo mundo já passou por alguma situação dessas. Que às vezes a pessoa duvidou de si própria, mas já passou. De você estar pensando em alguma coisa. Eu com o Edu, a gente já passou por isso. Às vezes eu tá pensando em alguma coisa, eu tá aqui, aí o Eduardo vira pra mim e fala, você me chamou? Aí eu, não. Aí ele, nossa, parece que, tipo, eu te ouvi. E eu, na minha cabeça, eu tava, tipo, nossa, caramba, eu tô, tipo, com medo, sei lá, queria pedir ajuda do Edu, mas ele tá muito ocupado, né? Tipo, eu não vou falar com ele agora, né? Eu consigo me virar. Muitas mães com filhos e filhas. Tem mães que relatam, tipo, de ouvir o filho chamar por ela, de sentir que o filho tá passando por alguma coisa mesmo à distância, né? A gente escuta muitas histórias ligadas a essa comunicação. Sim, inclusive, quando eu bati o carro, meu pai me ligou, tipo, 10 minutos depois. Tá tudo bem? Não, eu bati o carro. Eu sabia! Tipo, e meu pai, tipo, nada. O cara mais cético do mundo. Tava na Bahia e, tipo, me ligou 10 minutos depois que eu tinha capotado um carro. Apenas. Eu acho que Imagina, isso... coitado, né? Não. E eu penso que isso vem muito, assim, do que você comentou já no começo da live, né? A minha visão, no caso, de divindade, deusa, universo, né? Eu vejo muito essa figura da deusa como a própria mãe natureza, mãe terra, mas eu gosto muito daquela parte da teia da vida. Então, de que todos nós estamos interligados, tudo reverbera nessa teia, né? A gente é capaz de se comunicar através desses fios. E é o que você falou, o sagrado, o divino está dentro de nós. Todos nós temos essa centelha dentro de cada um. E isso eu acho que é o que nos conecta nesse nível tão profundo. A gente consegue. Consegue, e quanto mais aberto a gente está, mais fácil fica. Mesmo que a gente esteja fechado, as coisas acontecem e a gente tenta, não tem nada a ver. Mas se a gente está aberto, a gente percebe, a gente consegue usar isso de uma forma muito positiva. Tem até um documentário sobre os fungos, né? A vida secreta dos fungos, alguma coisa assim. Sim, é um documentário lindo no Netflix. Eu até recomendo o pessoal ler. Tem um livro que é A Vida Secreta das Plantas, que mostra como as plantas se comunicam na natureza através dessa rede de fungos. Tipo, é uma coisa linda. Gente, e se os fungos se comunicam, imagina a gente que tem toda esse equipamento, né? Enfim, que consegue chegar, né, na Lua e Marte. O que a gente não consegue fazer daqui? Sim. E, bom, sobre os poderes, né, psíquicos e mentais. Teve uma que eu não contei para você do gatinho. Esse gatinho que eu resgatei, ele tá com uma infecção respiratória. Ele tá 1 mês aqui em casa com uma infecção respiratória muito séria. Ele ficou na garagem, sei lá quantos anos, né? E aí eu tô tratando e eu não consigo castrar. E eu tenho mais 3 aqui fora, né? Sou o 4º gato. E aí ele fica, depois que ele deu uma melhorada, ele começou a querer sair, e aí ele fica miando desesperado. E eu tipo, fecho os olhos e vou mentalmente. Às vezes eu tô deitada com o João, vou mentalmente lá e converso com o gatinho, pego ele no colo, explico que agora não dá. Tipo, na hora ele para, né? Meu ego olha para mim e fala, será? Né? Uma parte de mim olha e fala, não é possível. E o negócio está funcionando assim, pleno. Então, eu consigo acalmar o gatinho à distância.
gatinho fofíssimo. Com o João, muitas vezes dele super agoniado, chorando e tal, fecho os olhos, vou lá e converso, né? Coloco a minha parte, mamãezinha, para falar com ele, a parte filhinho, e o menininho vai acalmando, às vezes dorme, ou às vezes eu não consigo chegar a tempo, falo, não, você vai dormir até eu terminar o exercício, que eu preciso terminar isso agora, né? O exercício de academia. A hora que eu fecho a porta com os pezinhos, tipo, gente, não é possível, cara. Sabe? É muita coincidência para ser apenas isso. E que eu estava contando para Amanda da escola com as crianças. Trabalhei muitos anos com educação infantil, até com adolescentes. Com adolescente ainda rola, com adulto é mais difícil. Quanto mais pura a criatura, mais fácil essa comunicação. Então, com as criancinhas pequenas, eu chamava elas na frente para responder uma pergunta ou para jogar alguma coisa, e aí tinham as criancinhas com dificuldade, ficavam nervosas ou não se lembravam, e eu ficava soprando mentalmente a resposta, e elas, tipo, do nada respondiam, né? Yellow, cat! E ficavam super felizes. E às vezes com os maiores, né? O teacher, o maestra, o que é isso aqui? Quando a criança, o adolescente era mais malandro, eu cantava na minha mente para não falar a resposta. Mas quando era bonzinho, né, que estava ali se esforçando, que realmente tinha dado branco, né, eu lia ali e completava mentalmente e eu lembrei, e aí ficava, gente, mas será? Sabe quando até você mesmo duvida do... Sim. E cada vez mais eu fui tendo certeza que existe isso, uma conexão, que os nossos inconscientes estão em algum plano, né? A gente tem esse plano físico que é totalmente conectado e vulnerável à questão desse outro plano, né? Onde está o nosso inconsciente, as emoções. Tanto que existem dores físicas, tipo, agora, eu tô com cólica, que é uma dor física, existe um processo físico acontecendo, mas existe a dor do amor, né? Ou se, sei lá, briguei com a minha filha e fiquei chateada, na hora me dói o coração. E se eu for fazer um exame, tá batendo normal, né? A aorta, a artéria, tudo jóia, mas meu coração dói. Ou então, quando eu tenho algum tipo de intuição, quando alguma coisa não está indo legal, na hora me aperta o coração. Eu falei, gente, como que do mundo das emoções, desse plano, daí me vem uma dor física? Então, é essa ligação. E quanto mais aberto, quanto mais conectado a gente está e percebe, né, e tenta analisar o que será essa dor, se abre para respostas, mais fácil fica a vida, né? Meu marido, ele é bem cético, né? Ele não acredita em nada, e aí eu já contei algumas coisas, falei, não, eu pedi para os meus pequenos assistentes me ajudarem a consertar aquela luz, eu não precisei nem chamar o eletricista, né? Ele olha assim, eu falei, você acha muito besteira, né? Eu acho, você está perdendo muita chance nessa vida. Tem facilitadores, né? O Eduardo era cético desse jeito, até ele começar a consagrar ayahuasca. Ele mudou completamente. Exato. Com a ayahuasca, o pessoal tem muito relato de telepatia, né? Tipo, os dois com a boca fechada, tipo, trocando altas ideias. Já ouvi muita gente falando Não, isso. E dá tanto da visualização quanto da imaginação. Durante uma consagração, quando bem conduzida, quando bem feita, o pessoal brinca que é como se fosse, tipo, 5 anos de terapia em 3 horas de cerimônia. É muito engraçado porque muitas vezes você consegue, literalmente, como se você saísse do seu corpo e você visse as situações. Então você vê a situação como se você se visse em terceira pessoa, tivesse quase vendo um filme. Você consegue ver as situações pelas quais você passou, aquilo repete, você entende o que aconteceu, por que você ficou traumatizado, né? Por que você tem que mudar, aquilo já passou. Às vezes você conversa com você mesmo, isso que você falou, com uma parte sua. É muito engraçado uma medicina da natureza trazer esses conhecimentos, esses saberes que, por exemplo, hoje em dia você, Jung, tantos terapeutas, através dos estudos, conseguiram acessar esses saberes, trazer pra gente nesse nível
aqui, enquanto a medicina faz isso nesse nível mais sutil, mesmo sem a gente saber. As coisas se conectam, é muito legal quando a gente percebe isso. Sim. Porque eu ia falar das dúvidas, assim. Dúvidas. Até dentro daquele contexto do afastamento, e parece que foi a dúvida de mais gente, a Silvana perguntou assim, e quando você precisa conviver com a pessoa que te faz mal, assim, que você é obrigado, né? Não tem como dar uma fugida. E aí depois, na sequência, vem pra Amanda, a Paloma perguntou da questão de feitiço, mais uma parte mais ritualística. Aí vocês conversam, né? Mas vamos lá, uma de cada vez. Conviver com uma pessoa que te faz mal. Você pode, Silvana, criar bolhas de proteção. E é legal que ela parta do seu coração e você pode escolher uma cor. Que cor para você é uma que te protege, né? Pode ser um rosa de amor próprio que não vai permitir que a pessoa te invada, te destrua, te traga alguma sensação ruim. Pode ser um azul ou um preto mesmo, né? Você vai escolher a cor de acordo com o que você sentir, né? Acho que a bruxaria intuitiva é a que melhor funciona, porque às vezes a necessidade específica que a gente tem pelas experiências que a gente viveu não vão exatamente de acordo com os ingredientes daquele ritual, né? Então a gente escolher as ferramentas para o nosso ritual, para a nossa reprogramação, é o que mais vai ter um efeito benéfico. Então, você pode escolher uma cor que vai ser a cor da sua bolha de proteção e do seu coração essa bolha vai crescer, até que ela fique em volta de você e vai te proteger. E você visualize isso e sinta a vibração dessa bolha te protegendo e não permitindo que nada vindo dessa pessoa ou dessas pessoas, desse ambiente que te incomoda, possa te atingir. E se tiver algum resíduo daquilo, né, alguma mágoa, algum sentimento, alguma dor, pega e afasta. Vai fazendo esse afastamento e volta e se protege com a bolha. E reforce a bolha várias vezes. Quanto mais a gente reforça, mais forte fica, né? Eu ensinei bastante tempo também técnicas de aprendizagem. E eu sempre falava, né? Não tem como você estudar uma coisa uma vez, um conceito, e memorizar. Você precisa repetir. Quanto mais você repete, mais forte fica aquela sinapse. E também para as emoções. Se eu aprendi a me sentir bem, a me amar e a me sentir bem segura em uma sessão, e eu não reforçar aquilo, talvez em uma semana aquilo se desfaça. Por isso que é legal a gente ter essas âncoras, que são gatilhos externos, né? Existem até as âncoras físicas. Você pode visualizar essa bolha e fazer um gesto, né? Alguma coisa, algum gesto físico para que o seu corpo saiba que aquele gesto físico está associado àquela sensação de proteção, de imunidade ao que vem de fora. Respondi? Respondi. E tem uma na sequência dentro do mesmo... Mas aí enfim, para Amanda, para Ana também. A questão de feitiço, mais espiritualidade, né? Que dá para complementar com essa questão da reprogramação mental. Então, eu acho que isso entra até um pouco nesse exemplo que a Ana acabou de dar, né? A gente tem diversos rituais, feitiços, práticas mágicas, onde o próprio, por exemplo, o autor, né, a pessoa que criou aquele feitiço, por exemplo, quando a gente lê num livro, ele tem sugestões como essa, por exemplo, da Ana, né? Tipo, cria uma bolha, visualiza, fortalece, vê a cor, sente, que nem a Ana falou, faz algum símbolo, ou em livros, no caso, você encantou uma joia para proteção, então você sabe que toda vez que você coloca ela, você visualiza esse campo te protegendo. A gente encontra isso muito nos livros de magia e de bruxaria. O que eu acho que a Ana traz nesse sentido é como a gente fortalecer essas técnicas, né? Aplicar elas de uma maneira bem fundamentada durante os rituais. Sim, ela quer saber se pode complementar com a técnica de afastamento. Isso. Você acha que sim? A pergunta foi para vocês. Foi pra mim? Eu não tô lendo. É que o Edu coloca na tela, eu não consigo ler. Não, eu acho completamente. Usar feitiço. Com certeza. Você pode, por exemplo, vamos fazer um feitiço
de proteção energética. Então você sente que está sendo atacado energeticamente por alguém, que nem a pessoa falou, eu convivo com uma pessoa, ou vou em determinado ambiente, e é muito carregado energeticamente, eu sei que aquela pessoa tem uma vibração muito ruim, ou que tem alguma inveja, uma olhada, né, independente do nome que a gente dê, para esse ataque, para essa energia negativa e densa que a gente recebe do lugar ou de alguma pessoa, direto ou indiretamente. A gente tem rituais de proteção? Tem. Então, por exemplo, vamos acender uma vela na cor preta ou na cor branca, vou escrever a palavra proteção na vela, vou untar com óleo e jogar ervas de proteção nessa vela, vou acender ela e visualizar que enquanto essa chama queima, né, tá queimando toda essa energia negativa. Durante esse processo, você pode usar a técnica de afastamento, por exemplo, que a Ana ensinou. Então você visualiza aquela chama, enquanto ela tá queimando, essa energia negativa tá saindo, você pode visualizar você tirando isso, afastando e, por exemplo, entregando para essa chama queimar e destruir. Que é, por exemplo, o que a Ana falou, um pouco da imaginação. Né, a gente usar, por exemplo, a imaginação desse elemento do fogo queimando isso que você tirou, que você tá afastando, você tá entregando para ele. Eu vejo, tipo, completamente. Sim, eu gosto muito também, até indico para os meus pacientes escrever, e é muito ritual isso, né? Escrever aquilo que está incomodando, queimar, escrever um pedido, queimar, tipo, né? Entregar para o universo. E tem muito efeito, né? A gente escrever, quando a gente escreve, a gente ativa tantas partes do cérebro, né? Na questão tipo do raciocínio, da emoção, da motricidade, ao seu corpo inteiro, a sua mente ali envolvidos naquilo. Enquanto você escreve algo que você está refletindo, você não consegue pensar em mais nada. Então, é uma das poucas atividades onde o seu foco está totalmente direcionado para aquilo. Experimenta, tentar escrever alguma coisa e conversar com alguém. Não rola, né? Você está totalmente focado naquilo. E a reprogramação e a magia que tem um efeito, ela precisa do quê? Do foco, da concentração, né? A própria Eleven, lá da série, o que ela faz? Ela se concentra, né? A coisa dali é a concentração, você parar de pensar em outras coisas e direcionar a sua energia para aquele objetivo. Então, escrever é outra coisa que vai ser muito legal. E ritualizar externamente também, né? A gente pode fazer internamente queimando, mas fazer com velas, com um caldeirãozinho, queimando ali o papel, se não conseguir numa panelinha, já vai ajudar demais. Com certeza. Isso que você falou do foco é algo que eu falo bastante pro pessoal. Principalmente na época que eu tava com o curso do Cozinha da Bruxa, tem uma aula onde eu falo muito sobre isso, com o pessoal, sobre a questão da... Hoje em dia tá muito na moda o termo mindfulness, né? Tipo, atenção plena, mas nada mais é do que isso que eu falei para as pessoas. Você manter o foco e a atenção no momento presente, no aqui, no agora e naquilo que você está fazendo. Né? Então, que nem você falou, quando você está escrevendo, por exemplo, colocando a sua intenção, colocando aquilo no papel, é o que você exemplificou. Deixar vir e você sentir em todos os níveis. Então, seu cérebro vai ser ativado em todos os níveis enquanto você está ali escrevendo. Raciocínio, memória, né, emoção. Mas quando a emoção vir, sente a emoção enquanto você está escrevendo. Né? Que nem você falou, você sentiu um aperto no peito, você sentiu aquela sensação de frio no estômago, a mão ficou gelada porque você está escrevendo às vezes algo que você quer eliminar e banir da sua vida. Sente o lápis e a caneta, sente o papel, coloca para fora aquela emoção. A gente mexe com todos os sentidos, né? A gente tá a visão no caso, olhando para o papel quando a gente está escrevendo, o tato que a gente está segurando ali, a audição, porque a gente está totalmente concentrado naquele momento, na nossa respiração, no bater do coração. E a gente traz algo do plano mental para o físico. Então, o simples fato de você escrever, você tá manifestando aquilo, né? Você tá, tipo, concretizando. Sim, materializando, né? Você tá materializando aquilo. E é o que você falou, quando a gente, por exemplo, queima também nesse nível, a gente une os dois, né? Você tá trabalhando o seu mental e quando você faz isso também no nível físico, você tá reforçando aquilo. Sim, fica ainda mais forte, exatamente.
E quanto mais a gente trabalha, mais fácil fica, tanto para fazer uma reprogramação, então aí apareceu mais um estorvo na vida, mais algum problema, rapidamente você vai lá e vai empurrar. E aí é possível também controlar até dores físicas, né? Existem várias técnicas em que você vai diminuindo ali a dor, coloca um seletorzinho, várias psicopatologias ou as questões psicossomáticas, principalmente, elas são totalmente tratáveis com esses tipos de tratamento, porque se a gente criou uma gastrite por causa de um estresse, a gente é totalmente apto para descriar, né, para desconstruir aquilo. Então, dá mais trabalho, porque não acontece de uma forma tão natural. A gente precisa se esforçar. E quanto mais a gente se concentra, quanto mais foco a gente tem, né, respira, né, faz uns exercícios de meditação, vira o olhinho para cima, vai contando, né, tentando manter o foco, tirando as distrações melhor. E quando sentir alguma coisa, né, os sinais da intuição que eles sempre veem no corpo, ouvir aquilo, em vez de tipo, nossa, tô agoniado, tô angustiado, tô ansiosa, né? Vou pegar aqui alguma coisa, eu vou ligar aqui, ver um vidinho no YouTube, vou ver o que tá rolando nisso aí. Não foge, porque você tá perdendo uma grande chance de ler um sinal do seu corpo. A gente precisa aprender a ler esses sinais para se comunicar, para conseguir se curar. Enquanto a gente fugir, não vai dar bom, né? Vai só piorar, vai se desviar. Você tem essa opção também. E aí vai chegar no fim da vida, você vai olhar para trás e falar, nossa, o que eu vivi, né? Eu só fugi. O que eu construí? O que eu tenho para passar? Eu só fugi de tudo, só fugi dos problemas, só fugi da minha alma. Então, que legal, o pessoal tá gostando. Então, era bela dupla. Que legal. Eu tenho uma dúvida minha, aí eu vou, como né, eu tenho esse privilégio. Você tem o privilégio? Mas antes eu vou colocar uma última dúvida aqui de alguém que está assistindo, que é bem técnica, assim, né? Um problema bem específico, aí pode falar, e depois eu tenho algo que é mais abrangente, que é sobre prosperidade como um todo, assim. E aí eu queria ter uma noção da sua parte. Mas vamos lá. Pode falar. Da Carol, perdi meu pai há pouco tempo, agora eu moro de favor na casa de parentes, mas as pessoas não gostam dos meus gatinhos. Tem como mudar isso, eles deixarem eu ficar com os meus gatinhos, né? Tanto nessa questão de reprogramação mental, etc, né? Tem, Carol, eu vou te contar uma das coisas que meu marido mais acha louco, mas que é o que mais funciona. A gente tem uns pequenos assistentes que eu acho que as fadas, os gnomos estão associados. Os elementais da natureza. Os elementais da natureza estão conectados a isso. E esses pequenos assistentes, eles estão na gente e eles estão no mundo, no plano intermediário aí fora. E todo mundo tem. E eles se comunicam. Então, muitas vezes eu quero que o João pare de chorar e eu peço para os meus pequenos assistentes conversarem com os pequenos assistentes deles. Tipo, ajuda ele a parar de chorar. E aí eu ofereço uma gratificação, porque diferente do que os conservadores acreditam, não é a punição que ensina, e sim a gratificação. Né? Hoje a gente entende que para educar uma criança, você não deve dar uma palmada, mas você deve dar um reforço positivo quando a criança acertar, você buscar levar ela a acertar para ela ter o reforço positivo e assim a aprendizagem vai acontecer muito mais rápido e não através do medo, onde ela não vai aprender nada, ela só vai pegar raiva de você. Então, a gente deve gratificar esses pequenos assistentes, que vai ser da seguinte forma: você deve trazer um agrado para você. Como eles são uma parte sua, você deve oferecer algo bom para você. E no caso, como envolve outras pessoas, você vai oferecer algo bom para eles também. Um bolo, um cafezinho gostoso, um sorvete. Então, você pode pedir para os pequenos assistentes, converse com os pequenos assistentes do pessoal da casa para que eles aceitem o gatinho aqui. Por favor, isso é muito importante. E se der tudo certo, se eles aceitarem, se eles se
flexibilizarem e ficarem legal, eu vou trazer. E aí você tem que ver o que o pessoal da casa gosta, se é um bolo, se é um sorvete. E aí, de repente, né, o pessoal vai aceitar, e aí você traz ali o sorvete, o agrado que a galera gosta. Se não acontecer deles não aceitarem, né, pode haver alguma resistência maior, costuma acontecer, mas aí você deve trazer o sorvete, comer o bolo da mesma forma, né? A gente sempre oferece alguma coisa boa e traz o agrado. Por quê? Porque às vezes não depende só deles, né? Existem forças maiores que estão ali trabalhando naquilo também. Então, que aí entram, né, os orixás, os deuses, né, que têm objetivos maiores, razões maiores para permitir ou não você conseguir aquele emprego. Então, não depende só desses pequenos assistentes, mas comece pelos pequenos assistentes que tem grande chance de dar bom. Então, pede para eles conversar com os pequenos dos outros para deixarem os gatinhos, porque os gatinhos são muito amados e que vai dar certo. E você vai ver. Depois conta aí para Amanda e a Amanda vai me contar. Depois você põe aqui nos comentários da live como é que foi e o que você ofereceu para ele. Se o povo gostar de bolo, receita de bolo encantado mágico eu tenho. É o que não falta. Culinária mágica. Aí você aproveita, além de oferecer como gratidão para os seres encantados, para os pequenos assistentes, a gente já também trabalha, às vezes, alguma erva, alguma fruta ali que ajuda a dar uma adoçada no coração deles, né? Também? Sim. Por que não? Sim, com certeza, com certeza. Mas isso que você falou dos pequenos assistentes é bem legal, porque quando... na verdade, estou falando com o pessoal sobre elementos e elementais, né? Semana que vem, na quinta, vai ser a última live do último elemento. E na literatura que eu indiquei para o pessoal, nas lives, tem os livros, né, na descrição do vídeo. Muitos autores, principalmente ligados à teosofia, como a Dora Van Gelder, relata, né, visualizar os elementais, visualizar os seres pequeninos ao redor de tudo, não só de plantas e áreas naturais, mas de nós também, porque nós temos os 4 elementos, né, dentro da gente, e que ela pedia auxílio deles para, tipo, diversas tarefas, diversas questões. E nos contos de fada, né, aparece a Branca de Neve, tem primeiro os animais da natureza, depois tem os anões, tem a Perséfone, que tem as formiguinhas, né, sempre aparece nos mitos esses pequenos assistentes, que são guardiões desse plano intermediário, que, gente, eles são incríveis, já quebraram, resolveram cada pepino aqui. E, bom, eu preciso ir. O marido já perguntou aqui, já mandou mensagem. E aí? Preciso trabalhar. Depois a gente troca mais ideias. Depois a gente marca uma segunda live para falar de outros assuntos. A gente vê com o marido que dia que ele pode ficar com o pequenininho. E aí, às vezes, até a Luna aparece para dar um oi também. A gente pode marcar uma segunda. Beleza. Bom, tenho lá... Ana, se despede do pessoal, deixa os seus recados. As redes sociais da Ana, Instagram, YouTube, estão todos na descrição do vídeo. Então, pessoal, já sigam o trabalho da Ana, acompanhem o perfil, as publicações. Pode aqui, é o seu momento. Tá bom. Muito obrigada pela presença de todos. Eu não acompanhei todas as perguntas aqui, eu acho que era para cima ou para baixo, me perdi. Mas agradeço. Tenho aí o YouTube, que é o Ana Schmidt Terapeuta, o Instagram também, Ana Schmidt Terapeuta, mesmo nominho que está aqui. Estou criando esse curso de formação, na verdade é um curso para terapeutas infantis, quem já atua na clínica com crianças e quer melhorar, quer ter mais ferramentas, ou quem quer começar com ferramentas muito ricas, contos de fada, desenho, conversa com os pais, né? Como conseguir a colaboração dos pais, eu ensino nesse curso também, e eu vou lançar ele semana que vem. E também várias ferramentas de jogos e brincadeiras. Tenho também a formação de terapeutas, onde eu ensino a reprogramação mental, e aí eu faço a reprogramação mental durante as aulas, são aulas ao vivo, reprogramo ali uma das alunas, e aí depois elas trocam, então já saem, no primeiro dia já saem treinando, tá bem legal essa formação também. E quem quiser atendimento também, tô aí.
podem entrar em contato comigo. Agradeço demais. Sigo a Amanda, eu acompanho, né? Eu assisto as lives enquanto eu faço exercício de manhã. E estou muito feliz de estar aqui. Ai, gratidão, Ana. A honra foi nossa. Você não tem ideia do quanto eu amei essa live de ter você aqui com a gente. Que legal. Beleza, vamos combinar outras, então. Para Com certeza. mais babados místicos. Mais babados místicos. Gratidão, Ana. Muito obrigada. Beijos. E Beijo. valeu a todos. Até. Beijo, gente.